Rafael Dennerson, sou professor do Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância do IFES, o CEFOR, e na língua brasileira de sinais, eu sou conhecido pelo sinal. Para que eu possa ser identificado, inclusive pelos alunos PCD de baixa visão, eu vou me audiodescrever. Estou sentado em uma cadeira e apareço da cintura para cima, sou moreno claro, cabelo liso e longo abaixo da cintura, uso uma camisa manga curta em cor preta e atrás de mim existem dois suportes com livros, DVDs, um contrabaixo fixado em uma parede de cor creme e um violão no suporte ao lado de uma mesa de som. O tema da nossa videoaula de hoje é planejamento para elaboração de materiais. Explicarei o planejamento para a elaboração de materiais dos conceitos mais abrangentes aos mais específicos da esquerda para a direita, sendo que o conteúdo foi organizado em 7 tópicos, e no primeiro deles vamos ver que planejamento é tudo. No segundo tópico, veremos planejamento para a educação à distância. No terceiro tópico, vamos ver o planejamento para a elaboração de materiais. No quarto tópico, vamos comentar sobre as estratégias para a elaboração de material. No quinto item, veremos os elementos fundamentais para a eficácia da linguagem escrita no planejamento e desenvolvimento de materiais. No sexto item, vamos ver como redigir uma aula. No sétimo e último tópico, veremos dicas para criar material para ensino à distância. Logo no primeiro item, planejamento é tudo, vamos ver com mais detalhes. Sobre o item planejamento é tudo, isso significa que, tanto na modalidade presencial como na modalidade do ensino à distância, é preciso que haja planejamento. E esse planejamento ele deve ser referente ao conteúdo nos seguintes aspectos definidos como: o que é esse conteúdo? Como ele será trabalhado? Um outro item referente ao planejamento que é preciso levar em consideração é sobre as estratégias de ensino que serão utilizadas para que o aluno alcance o conhecimento. Ainda sobre planejamento é tudo, é importante levar em consideração algumas questões. Uma delas é: como será a mediação do conteúdo para a aprendizagem do aluno? Só que antes de responder essa questão, é muito importante refletir sobre outras 4 perguntas. A primeira delas é: o que eu espero do aluno no final daquele conteúdo estudado? Uma outra pergunta que é importante refletir é: o que ele tem que aprender? Um outro questionamento que é importante realizar para o planejamento do material é: o que ele precisa saber ao final? Uma quarta pergunta, que também é muito relevante, é referente sobre quais os conceitos são importantes para esse aluno aprender. Essas 4 perguntas, elas ajudam em estratégias para facilitar a aprendizagem do aluno. Porém, um outro questionamento que deve ser levado em consideração sobre o planejamento é tudo, esse é o seguinte questionamento: qual será o conteúdo? Sobre a pergunta: qual será o conteúdo? Ele está definido na ementa e, por essa razão, ele não é difícil de ser encontrado. Ainda sobre o conteúdo, ele deve ser pensado e repensado
nos aspectos como necessidade e forma, adaptação ao tipo de aluno que ele será emitido, definição de ordem, se ele virá antes ou depois de outro, estratégias de ensino, como aulas expositivas, dialogadas, trabalhos em grupos, experimentos empíricos, dentre outros, e a necessidade de novos conteúdos. Todos esses itens, eles precisam ter foco nos objetivos educacionais. Ainda referente ao questionamento, que é qual será o conteúdo? É esperado responder questões como: o que se espera do aluno aprender ao final da disciplina? Apenas responder essa pergunta que é possível planejar um outro momento que dará vida e sentido a todo o seu conteúdo, pois conteúdo por conteúdo não é sinônimo de aprendizado, não é mesmo? Agora que falamos sobre o item planejamento é tudo, vamos falar sobre o segundo item, que diz respeito ao planejamento para a educação à distância. O tópico planejamento para a educação à distância possui itens principais como a instituição ofertante, a estrutura do curso, as concepções educacionais que serão utilizadas, os objetivos de aprendizagem propostos, as atividades online e presenciais, os tipos de mídias digitais, as estratégias de avaliação e os descritores de desempenho. Todos esses itens, eles podem ser representados por uma tabela de planejamento da educação à distância, que representa exemplos de estudos e avaliações referente às atividades online e presenciais. Vamos ver essa tabela de planejamento da educação à distância. A tabela Planejamento da Educação à Distância contém duas colunas, sendo que uma delas contém cada item de planejamento e a outra a descrição de cada um desses itens. Quanto ao item Instituição Ofertante, este contém a seguinte descrição: analisar a característica da instituição ofertante do curso, sua forma de organização e serviços educacionais disponíveis. Já o item Estrutura do curso contém a seguinte descrição: definir a estrutura do curso a partir das teorias de aprendizagem e dos objetos de aprendizagem desejados, estruturando a matriz curricular, o cronograma e o mapa de atividades das disciplinas ou momentos de aprendizagem. Já o item Concepções Educacionais, este contém a descrição de pensar a concepção educacional de base desse processo como função social da ação educativa, a concepção de sujeito, as teorias de aprendizagem consideradas e o perfil dos egressos. Já o item Objetivos de aprendizagem, este contém a seguinte descrição: expressa os resultados que se deseja obter, determinará a eleição dos conteúdos, a definição das práticas de ensino e das estratégias de avaliação. Já o item Atividades online e presenciais, este contém a seguinte descrição: as práticas de ensino serão expressas em termos de atividades online ou presenciais que articularão os conteúdos e as estratégias de avaliação. Já o item Mídias digitais, esse contém a descrição de eleger as mídias digitais que, em articulação com a estrutura do curso da instituição ofertante, serão utilizadas para disponibilizar os conteúdos,
atentando para a diversidade de perfis de aprendizagem dos estudantes e para a questão da acessibilidade. No item de planejamento e estratégias de avaliação, este contém a seguinte descrição. Na EAD, a avaliação concomitamente associada às práticas de ensino-atividades, tendo em vista a questão do feedback imediato ser fundamental nessa forma de educação. O último item, ele diz respeito aos descritores de desempenho, e ele contém a seguinte descrição. Definidos de forma clara e mensurável nas estratégias de avaliação, os descritores de desempenho indicam se os objetivos de aprendizagem foram alcançados. Ainda sobre a tabela de planejamento da educação à distância, ela dependerá da estrutura do curso. Vejamos a figura a seguir. Sobre a estrutura do curso referente ao planejamento na educação à distância, é importante se atentar a alguns aspectos, como, por exemplo, o nível educacional. Existem várias definições para o nível educacional. Podemos ver que existe o ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação aperfeiçoamento, pós-graduação especialização, pós-graduação mestrado e doutorado. Dessa maneira, um conteúdo que é ministrado para um aluno do ensino fundamental talvez seja diferente de trabalhar em uma graduação. Vamos dar um exemplo. Em um ensino fundamental, se um professor for trabalhar os conceitos vinculados ao computador, ele pode mostrar um computador, pode mostrar a figura de um computador, pode levar o aluno para experimentar o funcionamento de um computador. No entanto, se for uma discussão da definição de computador em uma graduação, pode ser que essa discussão seja mais aprofundada. Pode ser que discutam o computador como uma metamáquina, porque possui a capacidade de controlar outros tipos de máquina, como, por exemplo, a televisão. É possível controlar o que vai ser passado em uma televisão através do computador. Porém, o oposto não é possível. Não é possível controlar o que vai ser exibido em um computador através da televisão. Porque se a televisão efetuar esse mecanismo, ela deixará de ser chamada de televisão. Inclusive, existem outros aspectos que podem ser trabalhados sobre o computador. O computador em uma perspectiva de software e hardware, ou até mesmo o computador como processamento de dados. Referente ao tipo de curso, existem algumas definições também, como, por exemplo, totalmente à distância, a distância com encontros presenciais para avaliação, a distância com encontros presenciais para aulas, ou seja, para definir a frequência e para avaliação, e referente às demandas do polo, seja para as aulas presenciais ou mesmo não presenciais. Porém, a maneira de trabalhar as atividades para cada tipo de curso, ela pode ser diferente. Se a aula for totalmente à distância, pode ser que os recursos que você tem para aplicar uma prova pode ser através de um questionário online. Ao ensino presencial, poderia ser, por exemplo, uma avaliação através de uma prova escrita discursiva. É importante se atentar também ao aspecto do público-alvo, pois existem algumas diferentes definições, como, por exemplo, curso aberto sem pré-requisito, curso destinado a determinada habilitação profissional, ou ainda curso destinado a determinada habilitação profissional com exigência de vínculo empregatício. Sobre o planejamento para a elaboração de materiais, devemos considerar os seguintes aspectos como
elementos prévios, formas de comunicação e o caráter definitivo de um material. Sobre os elementos prévios, estes devem antecipar como a aprendizagem será realizada com material didático. Ou seja, eles listam e explicam conteúdos referentes à compreensão de uma aula futura. Imagine uma aula prática de biologia em que você deseja que o aluno realize alguns experimentos. Seria extremamente desagradável o aluno não conseguir avançar nos seus estudos porque você não deixou ali no material os elementos prévios para ele poder realizar os experimentos. Outra coisa que o professor deve levar em consideração também é que o aluno pode estar estudando em um intervalo dele do serviço ou no horário de almoço. Seria extremamente desagradável não avançar nos seus estudos por não ter ali os elementos prévios no material estudado. Referente às formas de comunicação, na modalidade presencial, o professor geralmente tem uma conversa privada com o aluno ou com vários alunos em sala de aula. Porém, na modalidade à distância, não. Agora, as formas de comunicação são compreendidas, registradas e publicadas em um material que ele é examinado e avaliado tanto por alunos e professores, seus próprios colegas. Sobre o caráter definitivo de um material, isso significa que o material pode ser proibido de uma modificação a curto prazo, devido ao custo que isso pode causar. Então, nesse aspecto do caráter definitivo de um material, ele deve agora garantir a eficiência de ser elaborado com base no próprio planejamento em que foi investido. Ainda sobre planejamento para a elaboração de materiais, vamos ver agora as estratégias para a elaboração de material. Vejamos. Sobre as estratégias para a elaboração de material, é importante considerar os seguintes aspectos: esclarecimento de metas e critérios de avaliação aos seus alunos, abusar de exemplos e analogias, praticar a própria prática, ter cuidado com o tipo de linguagem utilizada e tentar motivar os seus alunos. Referente ao esclarecimento de metas e critérios de avaliação, veremos a seguir. Sobre o esclarecimento das metas e critérios de avaliação, ambos devem ser realizados de forma clara e completa. Sobre as metas, é importante deixar claro cada um dos resultados a serem atingidos. Já referente aos critérios, é relevante comunicar ao aluno tanto o tipo de tarefa como as das próprias avaliações. Falar das avaliações é dizer quantas avaliações serão, o momento em que ela será aplicada, o local em que o aluno irá fazer essa avaliação e também comentar sobre o tipo. O tipo, ele é classificado se será uma avaliação discursiva ou se será uma avaliação de múltipla escolha, um trabalho de caráter individual ou em grupo, participação em fórum ou mesmo a participação por meio de chat. Ainda sobre estratégias para a elaboração de material, é importante que o professor possa abusar de exemplos e analogias. Sobre o item abuse dos exemplos e analogias,
ambos promovem um acabamento final a uma explicação. Ou seja, é a melhor compreensão do conteúdo. Sobre os exemplos, o professor pode exemplificar através de um modelo, exemplificar com uma imitação, ou mesmo exemplificar através de uma denotação, que nada mais é do que mostrar o sentido restrito do próprio conteúdo que estiver trabalhando. Vejamos, por exemplo, um modelo. Imagine que em um exemplo de animação, um professor deseja vincular os conceitos com os fundamentos do processo de animação. Temos aqui uma figura com 16 quadros, sendo que cada uma delas contém um cavalo e um indivíduo sobre ele. E elas estão organizadas da esquerda para a direita, sendo que existem 3 linhas com 4 imagens diferentes. No processo de animação, quando uma imagem, por exemplo, ela é sobreposta por outra, ocorre certo tipo de movimento. Vamos exemplificar. Imagine que essa figura aqui, ela está estática, e você vai sobrepor com essa figura. Nesse momento, ocorrerá o primeiro processo de animação. Vejamos a seguir. Temos aqui a primeira figura estática, porém, quando eu sobrepor essa figura com a segunda imagem, teremos aqui o primeiro processo de animação. Foi observado que, na medida em que a velocidade da sobreposição das imagens aumenta, ou seja, se eu colocar a terceira imagem em cima da segunda, a quarta em cima da terceira e assim por diante, de maneira mais rápida, os movimentos eles vão ficando cada vez mais claros. E esse é o princípio da animação. Vejamos a terceira imagem sobrepondo a segunda. A quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim por diante. Temos aqui um exemplo clássico do processo de animação, sendo que às vezes é interessante mostrar para o aluno um exemplo baseado em um modelo. Referente às estratégias para a elaboração de material, existe também a prática da própria prática. Vejamos a seguir. Sobre praticar a prática, isso significa aplicar o conteúdo na própria prática, ou seja, no próprio experimento. Em outras palavras, é aplicar o conteúdo de forma satisfatória nos problemas que são cotidianos. Praticar a prática, em outras palavras, é contextualizar com o ramo da vida profissional, bem como acadêmica. Um outro item referente às estratégias de elaboração de material diz respeito ao cuidado com o tipo de linguagem utilizada. Vejamos a seguir. Sobre o cuidado com o tipo de linguagem utilizada, esse é um dos instrumentos mais importantes de interação entre o professor e o aluno. Ele tem como objetivo comunicar e transmitir mensagens com o mínimo de distorção possível. Em outras palavras, é transmitir o conteúdo de forma prazerosa e eficaz. Ou seja, não é apenas cobrança acadêmica ou formal. Ainda sobre as estratégias para a elaboração de material, existe o item
para tentar motivar os seus alunos. Vamos ver do que se trata. Sobre o item Tente motivar seus alunos, existem 3 aspectos que devem ser observados: o planejamento, o tipo de linguagem e, inclusive, a aplicação das atividades. Sobre o item planejamento, o material elaborado com a finalidade de tentar motivar os alunos, ele deve compreender as seguintes perspectivas: o público-alvo deve estar adequado, o tipo de linguagem deve estar em consonância com os alunos que o material está sendo aplicado, o material deve apresentar uma diversidade de exemplos, uma quantidade considerável de analogias e, inclusive, diferentes tipos de atividades para aplicar tanto a teoria na prática e a prática na teoria. Retornando ao planejamento para a elaboração de materiais, temos agora o 5º elemento, que ele diz respeito aos itens fundamentais para a eficácia da linguagem escrita no planejamento e desenvolvimento de materiais. Vejamos a seguir. Os elementos fundamentais para a eficácia da linguagem escrita no planejamento e desenvolvimento de materiais, eles possuem fundamentos como a clareza. Isso significa que tanto o tema quanto as informações que o professor irá trabalhar no material, eles devem ser tratados com precisão. Um outro fundamento diz respeito à rapidez, ou seja, é ser veloz na comunicação do conteúdo, é ir direto ao ponto de maneira objetiva. Um outro fundamento importantíssimo diz respeito à consistência. Isso significa transmitir informações que sejam importantes para o aluno. Outro elemento fundamental diz respeito à multiplicidade de conexões, ou seja, isso é o vínculo entre o conteúdo, bem como outros tipos de textos, mídias, situações, e todos eles com o intuito de favorecer a capacidade de abstração do aluno. Outro elemento importantíssimo referente aos fundamentos da eficácia da linguagem escrita diz respeito ao diálogo, pois ele traz pistas de outros textos, outros pontos de vistas ou mesmo desdobramentos, ou todos eles simultaneamente. Porém, devemos fazer as seguintes reflexões quando trabalharmos com a eficácia da linguagem escrita no planejamento e desenvolvimento de materiais. Vejamos essas reflexões. Conforme vimos que os elementos fundamentais para a eficácia da linguagem diz respeito à clareza, rapidez, consistência, multiplicidade de conexões e diálogo, podemos fazer agora algumas reflexões. Será que você já utiliza em suas exposições em aula? A segunda reflexão que é interessante você fazer é: em suas notas de aula, eles estão presentes? Se você respondeu sim às 2 perguntas, parabéns! Se você respondeu sim à primeira pergunta e não à segunda, agora você já sabe o caminho. Basta traduzir o que você já faz em sala de aula para o texto escrito. Se você respondeu não às 2 perguntas, esse momento é hora de repensar nas suas próprias aulas. O que você acha? Retornando agora ao item Redigindo uma aula do planejamento para a elaboração de materiais, vejamos a seguir. Redigir uma aula tem como uma de suas principais ideias
prepará-la. O que seria preparar? Preparar a aula é redigir a própria aula que o professor irá ministrar. Em outras palavras, utilizar tom de conversa costuma ser mais atraente para o aluno. Devemos estar atentos que preparar uma aula não é realizar um capítulo de livro, nem mesmo construir um artigo científico. Redigir uma aula possui também algumas dicas rápidas. Vejamos a seguir. A primeira dica rápida, ela estabelece que textos devem usar palavras relevantes e deve também ser enxuto, direto ao assunto. A segunda dica rápida, ela comenta que frases podem ser substituídas por palavras relevantes, ou que expressões também podem ser substituídas por palavras relevantes. Mais do que isso, na terceira dica, ela orienta utilizar expressões que sejam objetivas, claras, simples, evitando o que é vago, abstrato e impreciso para passar o conteúdo para o aluno. Uma outra dica rápida, que diz respeito à quarta dica, ela instrui usar palavras que sejam simples. E também, quando apresentar novas palavras, instruir no texto o seu significado. Isso colabora com a eficiência do material. Redigir uma aula no ensino à distância significa os seguintes aspectos. Sobre redigir uma aula na EAD, Barreto resume em uso de frases curtas, evitar o uso de expressões com sentido negativo, encaixes precisos e uso de termos. Sobre o uso de frases curtas, isso significa preferir frases simples, orações curtas e períodos rápidos, mas que não sejam monótonos. Já referente a evitar o uso de expressões com uso negativo, isso significa não usar muitas expressões com a palavra não. Evite frases como não é possível duvidar de que essas provas não sejam desprovidas de sentido. Talvez seria melhor você dizer tenho certeza de que essas provas fazem sentido. Os encaixes, eles devem ser precisos, ou seja, deve evitar conjunções como embora, no entanto, portanto, assim. Quando cada uma dessas conjunções são utilizadas de maneira equivocada, elas atrapalham no entendimento do texto. Elas devem ser usadas apenas em relação à consequência e à conclusão. O uso de termos como técnico, científico e jargões não devem ser omitidos. No entanto, devem ser usados com bastante cuidado. Segue também algumas dicas propostas por Barreto. Vejamos. Seguem algumas dicas úteis propostas por Barreto. Nunca use termos técnicos, a menos que você esteja certo de que o aluno precisa deles. Isso significa que os termos técnicos, eles ajudam apenas quando o aluno precisa deles. Explique cuidadosamente o termo novo, quando ele for aplicado pela primeira vez. Dê o seu significado, o seu propósito e finalize sempre com um exemplo. Isso diz respeito a explicar com cuidado e critério. Um outro item, ou seja, uma outra dica de Barreto, diz assim: sempre que, depois de expor um novo conteúdo, você volta a usar um termo ou jargão utilizado em aulas passadas, relembre ao aluno do que se trata.
Isso tem relação direta com a utilização de elementos prévios. Utilize algumas espécies de grifo para identificar os termos. Dispomos de opções como sublinhado, caixa alta, o negrito e o itálico. Vale destacar que o material impresso dos cursos do ensino à distância não é um material acadêmico que deva obedecer rigorosamente à ABNT, mas algumas questões devemos respeitar. Por exemplo, segundo a ABNT, o uso do itálico deve ser reservado para nomes de obras e palavras estrangeiras. Isso significa que o material deve ser claro sem perder a formalidade acadêmica. Não introduza mais do que uma quantidade estritamente necessária de termos técnicos em um mesmo parágrafo. Muitos termos técnicos vistos pela primeira vez, eles podem atrapalhar a compreensão do aluno. Não use termos técnicos alternativos para o mesmo conceito, a menos que você pretenda acostumar o aluno a variações desse tipo. Nesse caso, exponha uma variante de cada vez. A substituição de um termo técnico por um termo alternativo deve ser feito com muito cuidado. Isso deve ser feito apenas se você deseja que o aluno se familiarize com ele. Enfim, finalizamos a apresentação de todos os 7 itens do planejamento para a elaboração de materiais. Devo comunicar que essa videoaula ela foi a transposição do livro Planejamento para a Elaboração de Materiais. E esse livro foi realizado pela equipe de profissionais do CEFOR. Logo, eu não posso deixar de atribuir os créditos a eles. Gostaria de agradecer à companheira Mariela Berger por incentivar a criar essa videoaula e inclusive me fornecer as ideias. Não posso deixar de agradecer à coordenadora Aline Amorim por me fornecer autonomia para criar esse vídeo. As músicas são de composições de Kevin MacLeod e foram utilizadas as referências de Muybridge e Barreto do livro Planejamento e Elaboração de Material Didático Impresso para a Educação à Distância. Espero que tenha gostado. Um forte abraço.